Meus irmãos, nós temos aqui essa questão, né, como compreender, como entender a natureza de uma igreja local. Nós temos aqui a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto foi fundada por Paulo, né, foi plantada por Paulo, a partir de uma experiência não muito boa que ele teve em Atenas. E quando ele deixa a cidade de Atenas, ele ficou um período ali esperando a chegada de Timóteo, e quando Timóteo chega, então ele sai e ele vai à cidade de Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade cosmopolita, né, muito grande, uma cidade em que recebia pessoas de várias partes, de vários lugares. Então, tinha uma cultura muito diversificada, né? E plantar a igreja naquele contexto era uma coisa difícil. O fato é que o apóstolo Paulo, inclusive, a princípio, ele temeu. Eu gostaria só que nós fizéssemos essa leitura, irmãos, em Atos 18, e depois nós voltaremos para o texto que iremos estudar. Veja a partir do versículo 1, né? Capítulo 18, vou ler. Irmãos, acompanhem. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tácio Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, né? Então, nesse contexto é que foi plantada a igreja em Corinto. E como vimos, Paulo ficou ali 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, pregando a palavra, ensinando a palavra, animado pelo Senhor, não é? A fala do Senhor nos deixa implícito que Paulo, no dado momento, estava um tanto desanimado em função da oposição que estava sofrendo, mas o Senhor diz a ele: não te cales, fale, muito pelo contrário, levanta-te, fala, porque eu tenho um grande povo nessa cidade. É interessante, né, que a evangelização, ela é muito mais fácil quando você tem a convicção que o Senhor vai salvar. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho, porque o Senhor vai salvar, né? Ele, antes, né, mesmo de todo aquele povo ter sido alcançado pelo Senhor, o Senhor já havia dito a Paulo: eu tenho grande povo nessa cidade, né? E ali ele fica esse período, e agora ele escreve essa igreja, porque essa igreja está vivendo uma situação muito difícil, né? Algum tempo depois, ele então recebe a visita de alguns irmãos da família de Cloe, ele diz isso no capítulo 1, e esses irmãos em Corinto também enviam cartas a Paulo, fazendo perguntas, pedindo orientações, e com isso Paulo percebe o estado daquela igreja.
aquela igreja, apesar de ser igreja de Deus, povo de Deus, chamada assim por Paulo na introdução da carta, na saudação inicial, ele afirma que eles são igreja de Deus, chamados para ser santos, mas estavam vivendo totalmente contrário a essa realidade. Eles estavam vivendo numa condição completamente oposta àquela que eles deveriam viver. Por quê? Porque ainda viviam influenciados pela visão que eles tinham antes de conhecer o Evangelho. Eles ainda continuavam influenciados pela cultura da época. Então, aqueles que eram gregos de nascimento, né, ou envolvidos pela cultura grega, eles, o que era importante para eles era a filosofia, era a sabedoria, era o discurso, né? E aqueles que eram judeus de nascimento e haviam se convertido também muito presos à questão do judaísmo e não compreendiam ainda qual era a natureza da igreja. Então, a primeira coisa que se precisa entender é que a igreja possui uma natureza que é concedida pela habitação do Espírito Santo na vida dela, né? E a menos que se perceba isso, ainda a menos que nós percebamos que o Senhor nos chamou para vivermos completamente diferente, para termos, como o Christian tem observado com os irmãos, uma outra sociedade, né, que é a perspectiva de Paulo em Efésios, a menos que nós tenhamos essa compreensão, nós corremos o risco de não crescer em Cristo, de não crescer no conhecimento de Deus, não entender que igreja não é um edifício, não é uma construção, não é uma organização, né? Não é uma estrutura em si. Igreja é o conjunto de pessoas compradas por Jesus, salvas por Jesus, transformadas por Jesus e unidas em um corpo, não é? Então, gente, igreja pulsa, igreja tem vida. E à medida que a gente percebe isso, a gente entende a necessidade de crescimento. Então, no primeiro momento, o apóstolo Paulo aqui, ele usa algumas figuras, né, algumas analogias que é interessante para poder definir a questão da natureza da igreja. E o apóstolo Paulo usa muito desse recurso, e é maravilhoso, porque todas as vezes que ele usa desse recurso, ele mostra quantas propriedades tem na figura, né, e que o texto permite que seja percebida, como o caso em Efésios, questão do edifício, né, bem ajustado, né, cada parte bem ajustada, o corpo, o edifício, enfim, são figuras interessantes. Aqui ele usa 3 nesse texto que a gente está observando. A primeira figura é a figura da família, e a gente percebe isso dos versículos 1 ao versículo 4. No versículo 1 ele diz: eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, em si como a carnais, como crianças em Cristo. Né? Então, a criança nos traz a figura de uma família. Né? E a gente, né, que recebemos agora a netinha, a gente sabe o quanto a criança, né, traz uma nova dimensão, uma vida para a família. A criança é muito importante. Aqui, Paulo está concluindo o pensamento dele no capítulo 2, falando do tempo que ele teve entre os coríntios. Ele está dizendo que quando ele esteve entre os coríntios, ele os tratou com muito cuidado. Ele deu leite, né? Ele deu leite, ele cuidou, né, com ele para que eles pudessem amadurecer, para que eles pudessem crescer. Então, no primeiro versículo, não há uma reprovação, é apenas uma constatação. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, naquele período, vocês ainda agiam segundo o homem. Carnais aqui é um comportamento manifestado de acordo com aquilo que o homem pensa. Eles ainda eram crianças, ainda eram meninos. Então, o apóstolo Paulo teve que tratar com eles com muito cuidado, com muito carinho. Mas o tempo passou. Então, quando essa figura de família aqui destaca a questão da maturidade. Toda criança precisa crescer, não é?
é anormal, é uma anomalia que as crianças nasçam e por mais belas que elas sejam, por mais maravilhoso que seja, se espera que cresça, que evolua, que vá, né? Comece a andar, engatinha, depois começa a andar. Por quê? Porque é natural da vida. Mas o que Paulo vai nos mostrar é que essa igreja não tinha alcançado maturidade. Ainda que no início ele de fato precisasse tratar com ele dessa forma, com cuidado, agora não mais. Agora eles já deveriam ter crescido. Então no versículo 2 ele diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Então tudo bem, isso é normal. Só que ele continua: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Quer dizer, por que não crescem? Né? O que está acontecendo com vocês que vocês não estão crescendo? Eu não pude cuidar do alimento mais sólido, fortalecê-los com as doutrinas, com ensinamentos mais profundos da palavra de Deus, porque vocês não iriam compreender. Agora, a coisa continua igual, né? Vocês não crescem. E a questão é que carnal, no versículo 1, é apenas uma constatação, e ele não está reprovando. Ele está dizendo: vocês ainda agiam como vocês agiam antes no mundo, porque vocês acabaram de conhecer o Evangelho. Agora, carnal, no versículo 2, já tem um outro sentido. Aqui já é de comportamento mundano, mesmo tendo tido os primeiros ensinamentos da fé cristã. Então, a natureza da igreja, a igreja como família, ela precisa crescer, mas as pessoas precisam crescer. Não a estrutura, às vezes se investe demais na construção de templo, né? Na organização de departamento, de uma série de coisas e tal. A natureza de uma igreja local tem que ser estabelecida na realidade da sua vida, né? Cada irmão precisa entender como viver para a glória de Deus, né? O marido precisa compreender como ser um marido que glorifique a Deus. A esposa, como ser uma esposa que glorifique a Deus. O filho, né? Enfim, cada um precisa crescer. E, além disso, cada um precisa perceber os dons que o Senhor lhes deu, para que esses dons sejam postos em prática e traga fortalecimento e crescimento para a igreja. Então, infelizmente, o que se percebe é que os anos passam e as pessoas não amadurecem, as pessoas não crescem. Então, a igreja como família denota maturidade, tem que amadurecer. É lógico que novas crianças chegarão, mas os adultos já deverão estar prontos para poder cuidar dessas novas crianças, visando também o crescimento delas, o amadurecimento delas. E é interessante como crianças são fascinadas com personalidades. E os irmãos em Corinto estavam mostrando a infantilidade do comportamento deles exatamente nesse ponto. Eles eram fascinados por personalidades. Eles, ouvindo Pedro, ouvindo Paulo e ouvindo Apolo, eles começaram a se dividir, né? Quem que você gosta mais? Não, é Paulo, Paulo, sem dúvida. Foi ele chegou aqui, foi ele falou o evangelho para a gente. E Pedro não veio depois? E Pedro não chegou aqui? Que é isso? Então, eles não tinham como disputar a questão do conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem de Pedro, de Paulo e de Apolo era o mesmo, era o evangelho de Cristo. Mas eles estavam fascinados com a personalidade, né? E aí o apóstolo Paulo diz, no versículo 3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Eles estavam disputando, eles estavam divididos, eles estavam em contendas, porque não conseguiam entrar em acordo a respeito da realidade de que os líderes que cuidaram deles nada mais eram do que servos de Deus. Simplesmente isso, servos do Senhor. Eles não podiam ver a liderança dele da mesma forma que eles viam a liderança quando ainda não pertencia ao Senhor.
Meus irmãos, nós somos irmãos em Cristo, nada nos faz melhores. O fato de ser pastor, de ser seminarista, ser o que for, não nos faz melhores, diferentes. Nós não temos diante do Senhor uma entrada facilitada, né? Nós não chegamos diante do Senhor e Ele nos ouve, ou Ele ouve a nossa oração com mais prontidão do que ouve a sua oração. Entendeu? Não há privilégios. Ao pé da cruz, o terreno é plano. Ninguém fica mais alto, não, nós somos iguais. Mas se não há amadurecimento, né, a igreja começa a perceber a liderança dessa forma, se dividir, entrar em disputa, e há líderes, infelizmente, que gostam disso. Essa é a grande realidade. E até se promovem, né? E até encontram forma de querer impor destaque ou querer exercer autoridade sobre os membros, impor o seu próprio ponto de vista, o seu pensamento, sem nenhuma base na Escritura. Por quê? Porque também não amadureceram, porque também são crianças. Essa é a realidade, porque também são meninos, precisam crescer, precisam amadurecer, né? Quando, pois, versículo 4, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Vocês estão divididos por causa de personalidade, de servos do Senhor. Então, vocês precisam amadurecer. Meus irmãos, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a compreender a necessidade de crescermos em Cristo e entendermos que a nossa visão tem que estar nele, e nós precisamos olhar para o Senhor como autor e consumador da nossa fé e saber que qualquer pessoa que Ele coloca ao nosso lado para nos auxiliar é apenas instrumento na mão dele, é servo como outros servos são, né? E que nós não podemos de modo algum nos deixar ser influenciados por esse tipo de espírito, né? De pensamento. Aqui ele conclui dizendo, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Não há nada que eu tenha que não tenha recebido do Senhor. Não há nada que Apolo tenha que ele não tenha recebido do Senhor. Aprove ao Senhor usar Apolo de uma forma, aprove ao Senhor me usar de outra. Mas o fato é que isto procede do Senhor segundo a vontade dele, o propósito soberano dele e a livre graça dele. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com qualquer valor e importância que nós tenhamos em nós mesmos, mas naquilo que o Senhor fez por nós. Então, vocês não entenderam ainda quem é Paulo, vocês não entenderam ainda quem é Apolo, vocês não perceberam, eles são apenas servos. E o problema, irmãos, que a nossa tradução, ela ameniza um pouco, né? Porque ela traduz como servos, mas no original é escravo mesmo, sabe? Servo dá uma amenizada, às vezes a pessoa não, é escravos do Senhor, né? E é isso que Paulo diz, nós somos escravos, chamados para servir a um Senhor, nós pertencemos, nós temos um dono, o dono é o mesmo, nós pertencemos ao mesmo dono. A questão é que a um quis o dono usar de uma forma, ao outro de outra, né? E aí vocês estão divididos em contendas, em animosidade, em ciúmes, não amadureceram, não compreenderam a natureza do que é essa igreja, que não tem nada a ver com aquilo que vocês viam lá fora, é outra coisa, é um projeto de Deus, é a ação de Deus, é Deus construindo uma nova sociedade, é Deus construindo um novo povo, é um povo que pertence ao Senhor. Então, nessa primeira figura, ele encerra isso, a questão da família, a questão da necessidade de amadurecer, de crescer. E a igreja local tem que perceber isso. É uma família onde não há diferença, onde todos são iguais,
onde todos têm os seus dons, onde todos são importantes, onde cada um é membro do corpo e tem uma importante função nele, né? E ainda que tenha que considerar os seus líderes em estima, em grande honra, em grande respeito, mas sempre por causa da obra deles. Sempre por causa daquilo que eles realizam, se realizam de acordo com a Escritura, não por causa da pessoa deles. Eu gostaria, meus irmãos, uma vez que me veio à mente, de ler só mais um texto fora desse texto aqui, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. E aí nós voltamos para lá e vamos caminhar para concluir. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns com os outros. Então é por causa do trabalho que realizam. É porque foram chamados por Deus para realizar uma obra. Mas se essa obra não for realizada segundo aquilo que o próprio Senhor estabeleceu, não há. Então não há, irmãos, questão de viver ainda uma infância e fascinados por liderança, por pessoa, por mais que nós os admiremos e os tenhamos em máxima consideração, sabemos que são apenas servos do Senhor. São apenas instrumentos na mão do Redentor. Né? O pastor Paul Tripp, ele tem um livro, né, que o título é Instrumentos na Mão do Redentor, e o subtítulo é Pessoas que precisam de transformação, ajudando pessoas que precisam ser transformadas. Né? Então, é gente comum, iguais, servindo mutuamente, segundo a chamada de Deus, seja o membro que chegou ontem, seja o membro que está há muito tempo na igreja, tem a mesma importância no corpo, diante do Senhor, e tem um papel importante, né, na obra do Senhor. A segunda figura que o apóstolo usa, que é a lavoura, a partir do versículo 6, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então veja que a primeira figura nos fala de maturidade, né? Essa necessidade de crescer, de não permanecer criança, né? De crescer numa identidade com o Senhor, em conformidade com a sua vontade. A segunda figura nos fala de quantidade mesmo, né? A importância de crescer, da igreja crescer. E porque tem pessoas que falam assim, não, o Senhor não está interessado com quantidade, o Senhor está interessado com qualidade. Não é melhor dizer que ele está interessado nas duas coisas? Né? Se o Senhor tem que alcançar todos os seus eleitos, e eles não são poucos, como é que o Senhor não está interessado em quantidade? Né? O céu será povoado por gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. Né? É claro que o Senhor quer alcançar todos os seus eleitos, né? E trazê-los e fazer a sua obra neles para conformá-los à imagem do seu amado Filho. Então isso é quantidade. Então nessa figura está presente essa ideia. E Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Né? Então ele ainda diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Está vendo, irmãos, que maravilha? Não é? Como é bom perceber isso, né?
Então, Paulo está exortando esta igreja, entenda a natureza da igreja. A igreja local não é pautada por personalidade, não é definida por personalidade, é definida pela obra que só o Senhor faz. A obra mais importante é feita pelo Senhor. Um contribui de uma forma e outro de outra. Mas o mais importante é o crescimento, e só Deus pode dar. De modo que os trabalhadores, o que são? Estrelas são, astros não são, não é? Paulo chega ao ponto de dizer, eles não são de fato nada, eles não são nada, né? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E aí ele quer que esta igreja entenda que ainda que o trabalho do que planta e do que rega sejam diferentes, não se preocupe, o Senhor vai dar o galardão a cada um segundo o seu trabalho. O que importa é a fidelidade, né? Paulo enfrentou muito mais oposição, provavelmente, que Apolo, porque Paulo chegou com a tarefa de plantar ali, de plantar o evangelho, de trazer o evangelho a eles. Apolo, posteriormente, vem para discipulá-los, para instruí-los. É um trabalho que não é tão intenso, tão difícil quanto plantar, mas o Senhor sabe diferenciar tudo. E não é diferença da recompensa, porque para o Senhor não importa a quantidade do trabalho, mas há fidelidade. Uma vez que havendo fidelidade, a recompensa será a mesma. A gente percebe isso na parábola dos talentos, que um homem recebe 5, outro recebe 2 e um outro recebe 1. Com exceção do que recebe 1, que enterra e não percebe a graça, né? O favor de seu Senhor, que ele confia aquele talento, os outros 2 desenvolvem seus talentos, e o que recebeu 5 ganha mais 5, o que recebeu 2 consegue mais 2, e ambos vêm trazer o resultado do seu trabalho ao seu Senhor quando ele retorna. E eles ouvem a mesma palavra e recebem a mesma recompensa. O que recebeu 5 e conseguiu outros 5, ouviu do seu Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. O que conseguiu 2, tendo recebido 2, também recebe a mesma coisa. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Recebe a mesma aprovação e recebe a mesma recompensa, porque agem com a mesma fidelidade, né? Então, isso é importante aqui, a lavoura que Deus cuida, que Deus quer ver crescer, que é a sua igreja, deve ser cuidado de modo a perceber o que são. Somos lavoura, irmão, na qual Deus tem trabalhado, Deus tem agido e usado diferentes pessoas para o nosso bem, mas para que a glória não seja dessas pessoas, a glória não é deles. A glória pertence ao Senhor, porque por mais que os trabalhadores trabalham, eles não conseguem fazer a semente germinar, eles não conseguem fazê-la crescer, eles não conseguem fazê-la produzir. Isto é obra do Senhor, isto é obra da graça de Deus, né? Da ação de Deus em suas vidas. E aí ele conclui nessa figura dizendo: porque de Deus somos cooperadores. Nós pertencemos a um único Senhor, nós somos um só. Eu e Apolo somos um, pertencemos ao mesmo dono, somos cooperadores. Agora vocês são lavoura e edifício. E aí ele introduz a terceira figura. Posso? Pode. Mais um pouquinho aqui, né? Pode. Vocês me deixam sem relógio aqui. Bem, perigoso. Muito bem. Aí ele introduz a terceira figura, que é o edifício, né? Veja que ele já afirma que vocês são lavoura e edifício de Deus. Aí a partir do versículo 9, irmãos. Obrigado, gente.
A partir do versículo 9, ele diz, né? Edifício de Deus, lavoura de Deus, e edifício de Deus sois vós. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então, o apóstolo Paulo, conhecendo Paulo, a gente não pode ver soberba aqui, né? Ele já disse o que ele entende que é. Que nem ele que plantou, nem Apolo que regou, é alguma coisa. Então, quando ele diz como sábio arquiteto, né? Como sábio, como prudente construtor, lançou o fundamento, ele está falando o cuidado que ele teve para introduzir o único fundamento que é importante, né? Que pode prevalecer, que pode continuar, né? Que é inabalável, que é imutável, que é eterno, né? A igreja precisa estar edificada sobre esse fundamento. E esta figura nos fala dessa segurança, né? Dessa estabilidade, dessa coisa que a igreja, por ser do Senhor Jesus, né? Por ter sido comprada por ele, pertencer a ele, ela pode atravessar os séculos porque está bem fundamentada. Essa figura nos fala disso, de estabilidade, né? E ele diz, eu lancei o fundamento, e aí vem outro e edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós vemos aqui a qualidade do fundamento, irmãos. Ele é a pedra angular, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, né? A pedra angular de esquina, aquela que foi rejeitada pelos construtores, Deus a elegeu, né? Seu filho amado, Deus a estabeleceu como o fundamento, a estrutura, a segurança do seu povo, a segurança da sua igreja. Então isso é muito importante. Meus irmãos, em que nós estamos fundados? Em que está a nossa segurança, né? Nós ainda somos movidos de um lado para o outro pelas circunstâncias, nós ainda temos muita dificuldade de se estabelecer, de estarmos firmes, confiando em quem nós realmente cremos, sabendo, melhor dizendo, em quem nós cremos. Nós precisamos, às vezes, refletir, porque se Cristo é o fundamento no qual nós estamos sendo edificados, meus irmãos, não importa o que aconteça, não importa a adversidade, as circunstâncias externas, isso não pode nos abalar. Lembra de como o Senhor conclui o Sermão do Monte, né? Ele conclui o Sermão do Monte dizendo, né? Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu lhes mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, sopraram os ventos, combateram os rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as praticam, é semelhante ao homem insensato, ao tolo que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e sopraram os ventos, e combateram os rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Então, na verdade, vocês percebem que as circunstâncias são iguais, as adversidades são iguais. O homem prudente que edifica sobre a rocha não tem vida fácil, não tem vida tranquila, não está tudo bem. Vem a chuva, vem o vento, vem os rios e combate, vem... O que edifica sobre a areia sofre as mesmas coisas. Então, essa história, né, que contam por aí, que pregam por aí, que o servo de Deus, a serva de Deus, não tem dificuldade, né? E às vezes a gente percebe, né, que
Deus sempre tem uma saída. Se o mar não abrir, você anda por cima e vira aquela coisa toda. A coisa não é bem assim. O que define a realidade, meus irmãos, não é ausência de problema, não é ausência de doença, não é ausência de dificuldade. Não, o que define é sobre quem você está edificado. Sobre quem a sua vida está edificada. E se a nossa vida estiver edificada sobre um fundamento sólido, que é Cristo Jesus, então há estabilidade, né? A igreja não é movida de um lado para o outro de qualquer forma. Versículo 11. Porque ninguém pode, né, lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro ou prata, agora a gente vê a qualidade dos materiais. Primeiro a qualidade do fundamento, mas e a qualidade dos materiais, né? Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então veja aqui, meus irmãos, que a natureza dos materiais, como vai ser provado pelo fogo, então ele usa alguns exemplos. Ouro, prata, pedra preciosa, que são materiais resistentes ao fogo. Mesmo que o fogo derreta o ouro, mesmo que derreta a prata, ela não perde a sua composição, ela não perde, ela permanece, né? Ela permanece. Agora, madeira, feno e palha não permanece, né? Mas o fato é que Paulo está falando, mesmo aqui, Paulo está falando de segurança. Porque quando nós fazemos o que fazemos para a glória de Deus, e nós sabemos que o material é provido por ele próprio, e o uso que nós fazemos desse material é que vai definir a sua qualidade, porque se nós usarmos para a nossa própria glória, para a nossa própria projeção, para a nossa própria promoção, mesmo tendo vindo das mãos dele, a qualidade desse serviço é madeira, feno, palha, não é? É preciso que seja feito para a glória dele, conforme a vontade dele, né? E visando a edificação do seu povo, para que a qualidade seja definida como ouro, prata ou pedras preciosas. Mas por que mesmo esses materiais que não são resistentes, são consumidos pelo fogo, nos dá uma figura da segurança da igreja? É que a salvação da igreja, a salvação do crente, não está baseada no seu serviço, naquilo que ele faz. Às vezes mesmo com uma motivação errada, mas está baseada no que Cristo fez na cruz. Nossa salvação foi consumada na cruz. Quando Cristo disse está consumado, ele consumou nossa salvação. Então veja que mesmo sofrendo detrimento, mesmo o trabalho tendo sido reprovado, será salvo. Porque não é o nosso trabalho que define a nossa salvação. Nós não trabalhamos para ser salvos. Nós trabalhamos porque somos salvos, né? Nós não servimos a Deus para ser salvos. Na verdade, Ele nos salvou para servi-lo, né? E a segurança na nossa salvação. Meus irmãos, como é difícil o cristão que ainda vive pensando que salvação se ganha e se perde, de acordo com o comportamento que nós temos. De modo que ainda existem irmãos que tomam café salvo, almoça perdido, né? É um peso de consciência horrível. Então, pela manhã no café, ele louva a Deus pelo café, ele agradece, ele está oh Jesus, sou salvo, louvado seja o teu nome, Senhor, por tua salvação, né? Aí, entre o café da manhã e o almoço, ele pensa algo que não deveria pensar, ele faz algo que não deveria fazer, né?
e agora ele está desesperado no almoço. Senhor, estou perdido. Se o senhor não vir agora, né? Se o senhor pudesse adiar um pouco a sua volta, por favor, não venha agora. Deixa eu... Irmãos, isso traz peso, isso traz angústia de alma, né? Nós fomos chamados para viver uma vida santa, mas a vida de perseverança e santidade deve ser, né, a salvação deve ser a motivação e não o alvo, né? Porque eu fui salvo, porque o Senhor me amou tanto ao ponto de dar a sua vida por mim, ao ponto de me salvar, mesmo sabendo cada pecado que eu ainda cometeria, Ele me salvou de uma vez por todas, né? E está pronto a me perdoar constantemente. Eu vou servi-lo, eu vou dar a minha vida a Ele, eu vou viver para a sua glória. Então, isso é muito importante, meus irmãos, né? E aqui nos fala dessa estabilidade, dessa segurança. A natureza da igreja local deve ser baseada nisso. A verdade da sua maturidade é necessária, ela precisa crescer, precisa amadurecer, né? Precisa viver de fato uma vida que glorifica a Deus. Tem que haver crescimento, não é? Porque nenhum trabalhador trabalha numa lavoura e aí planta e tal, depois pensa assim, bem, se produzir bem, se não produzir bem também, não tem problema nenhum, né? Não tem sentido, irmão, não tem lógica. Então tem que haver crescimento, né? Mas tudo tem que estar pautado nisso, nessa estabilidade, uma estabilidade que é fornecida pelo fato de quem é o fundamento, né? Cristo é o fundamento. Ele é a rocha angular, Ele é a pedra de esquina, né? E Ele sustenta todo o edifício, né? Pastor, uma pergunta. No caso, no versículo 14, versículo 15, se trata, tipo assim, daquele crente que é mais firme e daquele que é meio... Isso. Aquele que é mais fraco? Aquele que, por exemplo, não que ele é mais firme, mas que no trabalho a motivação deles são diferentes. Por ser maduro, ele tem uma motivação que é a glória de Deus. Outro, por ser menino, ele quer se aparecer, ele quer fazer de modo que ele quer, né, e tal. E o fato dele ser menino, o fato dele não fazer as coisas como deveria, buscando a glória de Deus, né? Mas qual é o segredo da obra dele, apesar de fazer assim? É o fundamento. Ele edifica sobre o fundamento. Mesmo usando materiais que não são resistentes ao fogo, ele não ignorou o fundamento, que é Cristo, né? Ele construiu sobre o fundamento, ele reconheceu o Senhor como seu Salvador, né? Ele creu que em Cristo é que todas as coisas se completam, né? Como Paulo diz em Efésios 1, que o propósito eterno de Deus é fazer que na plenitude dos tempos, na dispensação dos tempos, tudo se convirja, né? Tudo se centralize na pessoa de Cristo. Ele tem essa ideia. Mas o coração ainda não é seguro no fato de que Deus é que deve ser glorificado. Ele acaba fazendo, mas ele não ignorou o fundamento. Veja que o que o apóstolo Paulo está dizendo é, mesmo com materiais que não sejam resistentes, o fundamento foi levado em consideração, né? O fundamento, então, mesmo que tenha sido, o fogo vai queimar. Vai haver reprovação, ele vai sofrer detrimento, mas será salvo. Por quê? Por causa do fundamento, por causa da segurança que nos é concedida pelo fundamento, né? Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós, né? Versículo 16. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, né? Então veja que ele leva essa ideia, essa figura do edifício para a realidade que é o edifício para a habitação de Deus, né? É o santuário de Deus, é o local onde Deus habita, e Deus está comprometido com esse edifício, né? De modo que qualquer que se insurgir contra esse edifício vai sofrer a penalidade
máxima, né? O Senhor o destruirá. Tudo bem, meus irmãos? Sim. Sobre esse versículo que você acabou de dizer, o corpo aí que está falando é o meu próprio corpo ou é o corpo de Cristo? Não, é o corpo de Cristo, né? É interessante essa pergunta porque há um outro texto em Coríntios, né? Veja, por exemplo, 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, ali é uma referência ao meu corpo, né? Onde Paulo diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, agora pois glorificar a Deus no vosso corpo. Aqui o corpo é o meu corpo, é o nosso corpo, é um corpo humano, né? Aqui é outra coisa, quer dizer, é a mesma palavra, mas o contexto é diferente. Aqui o corpo é uma referência à igreja, né? O corpo de Cristo como igreja, né? Tudo bem, meus irmãos? Já houve 2 perguntas, se quiser ter mais, né? Mais perguntas, vocês podem ficar à vontade, irmãos. Né? Se tiver alguma dúvida, né, Cris? Pode perguntar. E aqui eu estou bem à vontade, porque se eu não souber, o Cris responde. O Cris responde. Meus irmãos, concluindo que eu havia dito a irmã Neide, que a mensagem, a reflexão era do 1 ao 23, é só leitura. Os irmãos já compreenderam bem, né, através dessas figuras, a natureza da igreja. Então é mais para a leitura, para essa aplicação que o apóstolo Paulo então usa essas 3 figuras e explica, e agora vem a aplicação. Ninguém se engane a si mesmo, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Né? Já viu aquela história sobre o síndrome do sobrinho da mulher do guarda noturno? Já viu falar, né? O camarada é sobrinho da mulher do guarda noturno, e quando alguém o ofende, você sabe com quem que você está falando? Você sabe, eu sou sobrinho da mulher do guarda noturno. Meu Deus do céu. Tem gente que com qualquer coisa se acha e tal. Olha, fulano de tal, né? Meu pastor, né? É PhD, não sei o quê, não sei o quê. Ninguém se glorie nos homens. Que tudo é vosso. Para quê? Que glória. Né? Que glória. Porque o que vai me fazer sobressair? Pastor, você falando isso, interessante. Quando a gente chegou aqui os primeiros dias, a gente foi no mercado e tinha um senhorzinho na porta do mercado arrecadando alimentos para uma fundação da igreja, coisa assim. E ali a gente parou ali para conversar com ele, e ele falou assim: olha, vai lá na minha igreja, porque lá é uma benção, tá? O pastor é uma benção, mas a minha pastora é como se fosse uma deusa. Ela é como se fosse uma deusa. Ela fala e em 5 dias se cumpre o que ela falou. Eu e o Cris falamos pra cara dele assim, Jesus, não tô gritando que eu fiz isso? Ele falou isso, pastor. Ela é tipo uma deusa. E quando ela falava, em 5 dias se cumpria a revelação dela. Meu Jesus, amor. Então, interessante, irmãos, que há pessoas que gostam de ouvir isso, né? Quando sabe disso, como são considerados, gente, o exemplo que nós temos dos próprios apóstolos, né? Lembram de Paulo em Listra, Paulo e Barnabé em Listra, quando os homens de Listra, Atos 14 fala disso, Paulo olha um homem aleijado, né, dos pés, percebe que ele tem fé para ser curado e diz: endireita-te sobre os teus pés. Ele é curado instantaneamente. E a multidão vendo isso, o que eles afirmam? Os deuses se fizeram homens e desceram até nós. E chamava um Júpiter e a outro Mercúrio, e já foram procurar touros, né, e tal, para poder sacrificar eles. Né? Os homens gostam disso, meus irmãos. Os homens gostam de se prender à personalidade. E aí Paulo tem que rasgar suas vestes, e veja como é esse negócio, né?
muda repentinamente, porque eles estavam prontos a adorar os apóstolos como deuses, mas a partir do momento que eles rejeitam a adoração, eles apedrejam Paulo e o deixam como morto. Então eu queria que você fosse meu Deus, você não quer ser? Então você vai ser punido, você vai sofrer. Né? E quando Cornélio recebe Pedro, Cornélio estava mais do que certo, humanamente falando, né? Porque se um anjo chega para ele e diz para ele, olha, as tuas orações têm chegado até Deus, as tuas esmolas estão em memória diante do Senhor, agora envia homens a Jope para chamar Pedro, está Simão, que está na casa de um outro Simão, curtidor, para que venha e ele vai dizer o que você tem que fazer. Imagine a mente desse homem. Eu recebi um anjo, e o anjo não podia falar. O anjo disse que era para eu mandar chamar esse camarada. É ele que vai vir falar. Ele é maior do que o anjo, ele é mais do que o anjo, porque o anjo não pode falar. Quando Pedro entra na casa de Cornélio, ele se prostra imediatamente. Falou, não, eu vou me prostrar aqui, porque chegou. Pedro diz, levanta-te, porque eu sou homem como tu. Né? Então, meus irmãos, é assim que deve ser a realidade. É o que Paulo está dizendo aqui. Né? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Né? Então é esta a visão que nós precisamos ter da natureza de uma igreja. É uma igreja que cresce, que amadurece, que cresce e que tem estabilidade. Estabilidade não influenciada por personalidade ou por circunstâncias exteriores, mas estabilidade que é estabelecida pelo fundamento, que é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Eu agradeço, viu, Cristo? Aí, a oportunidade.